Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui junto a vocês. Apesar desse longe perto, nós estamos através dos nossos corações sempre bastante juntos, né? Muito bem. Essa nossa palestra, esse nosso estudo de hoje, para mim, é muito importante, porque ontem foi aniversário de minha mãe. Se ela estivesse aqui entre nós, faria 95 anos. E minha mãe foi um exemplo de bondade. Minha mãe era amor, uma escola de bondade. E eu vinha preparando essa palestra de amor ao próximo. Então nada mais casava melhor do que eu fazer uma homenagem à minha mãe com essa palestra de amor ao próximo. Liguei para o Ivair e perguntei a ele se seria possível. Ele, na mesma hora, concordou comigo, achou ótimo, maravilhoso, e aqui estou eu, e essa palestra, então, é em homenagem à minha mãe. Bom, então vamos passar ao pensamento de Chico, a palavra de Chico. E Chico diz o seguinte: a felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. O nosso texto de hoje é do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10. E diz o seguinte: quem ama o próximo sabe acima de tudo compreender, e quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demorarmos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse ponto infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos os companheiros de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao teu adversário, ainda mesmo que te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, meus irmãos, vamos à nossa oração. Pai de infinita bondade,
Te agradecemos por podermos estar aqui reunidos. Que a tua luz nos mostre o caminho, que o teu amor seja o alimento de nossas almas em todos os momentos de nossa vida. Graças a Deus. Então vamos iniciar falando sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é a legislação mais antiga que temos conhecimento. Ele foi escrito pelo rei Hammurabi da Mesopotâmia. São 281 leis que estão escritas num monolito grande de 2,25 metros de altura. Na sua base tem 1,90 m e aproximadamente 1,5 m no topo. Ali estão escritas 281 leis. Tá? Essas leis, elas abrangem uma série de coisas. Elas falam de família, agricultura, Código Civil, construção civil, pecuária, enfim. E, basicamente, essas leis, elas falam em punição ao ofensor e que o ofendido seja ressarcido do dano que recebeu. Ou seja, essas leis são baseadas naquilo que chamamos de pena de talião ou lei de talião. Talião não é uma pessoa, não é um personagem. Talião vem da palavra talis em latim, que é tal, representa tal, a mesma coisa, tá? Da mesma forma. Ou seja, traduzindo, seria o olho por olho, dente por dente. Então, o Código de Hammurabi é baseado nisso. É até interessante que vocês leiam, tem na internet as 281 leis. É até interessante, são leis rápidas, que vocês leiam, porque é bacana, é legal vocês verem como era o que o ofendido teria que receber, o que seria o ressarcimento, e o ofensor como ele teria que pagar. Muitas vezes ele pagava com a morte. 1.700 anos depois, vem Jesus nos mostrar a lei do amor. Uma coisa completamente contrária àquilo que até então era pregado, né? Então nós encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está escrito em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, 1.700 anos depois do Código de Hammurabi, Jesus nos mostra que a lei é de amor. Então nós passamos pela Idade Antiga,
pela Idade Média, pela Idade Moderna e chegamos à Idade Contemporânea. Quanto tempo passou-se de Jesus? Vamos analisar de Jesus até agora. Vamos ver isso. Para nós termos uma noção melhor do tempo que se passou de Jesus até hoje, eu criei um modelo, que o modelo seria o seguinte, onde nós estaríamos encarnados na Terra durante 80 anos e passaríamos, ao desencarnar, passaríamos mais 80 anos no plano espiritual. Esse foi um modelo criado por mim. Qualquer um pode criar o modelo que quiser. Eu apenas criei esse modelo para nós termos uma base de raciocínio, uma referência que nós possamos pensar quanto tempo se passou, tá? Da vinda de Jesus até hoje. Então vamos ver como fica esse tempo. De Jesus até hoje foram transcorridos 2020 anos. Baseado no modelo de 80 anos encarnado e 80 anos no plano espiritual, chegamos à conclusão que tivemos 13 encarnações e durante 13 vezes estivemos no plano espiritual. Isso representa em anos na Terra 1010 anos, o mesmo no plano espiritual. Em dias, isso corresponde a 386.550 dias na Terra e os mesmos 386.550 dias no plano espiritual. Temos então um total de dias transcorridos, somando o tempo que ficamos na Terra com o tempo que ficamos no plano espiritual, 773.300 dias. Vemos que esse tempo é uma caminhada longa, né? Então Jesus vem nos propor a lei do amor. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então ele nos fala do verbo amar. O verbo amar, ele tem certas sutilezas. Não sei se vocês já repararam. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então ele por si só, ele pressupõe um relacionamento. E ele nos induz a um movimento de dentro para fora. E apesar de nós amarmos algo de dentro para fora, o verbo amar, ele nos leva a um sentimento que nunca sairá de nós, mesmo havendo esse movimento proposto de dentro para fora. É sempre um sentimento nosso, não é? E uma coisa que se perpetua, mesmo a outra pessoa estando longe, não estando perto. Então o verbo amar nos leva a essas sutilezas, não é? É uma coisa assim extremamente interessante. Bem, já que falamos em relacionamento, vamos ver como é que a matemática poderia nos ajudar a nós entendermos melhor sobre relacionamentos. Vocês devem estar se perguntando como é que a gente pode falar de amor ao próximo, de relacionamentos, através da matemática. Isso é muito simples, muito mais simples do que vocês possam imaginar, tá? Até porque todo mundo já sabe. Eu vou só relembrar, só para vocês verem como vocês já sabem. Estão lembrados, logo no início, quando a gente começou a aprender aquela aritmética, né? Que a nossa aquela
talvez primeira professora falou para nós assim: olha, vocês só podem somar banana com banana, laranja com laranja, coisas iguais, coisas semelhantes. Isso vocês estão lembrados, né? O que ela queria dizer? Que existia um conjunto de bananas, um outro conjunto de bananas, e que nós podíamos trabalhar matematicamente com esses dois conjuntos semelhantes, né? Mas esses dois conjuntos semelhantes, eles podem ter elementos interiores diferentes. Nós podemos ter um conjunto frutas. Então, nós podemos ter laranja, banana, abacaxi. No outro conjunto, nós podemos ter laranja, abacaxi, pera, figo, enfim. E nós podemos trabalhar matematicamente com esses dois conjuntos e vai dar um produto de um conjunto frutas, né? Tá bom. Então, nós vamos hoje trabalhar com um conjunto que tem um monte de coisas e que nos é bastante conhecido. É o conjunto chamado ser humano. Eita, conjunto complicado! Esse é complicado. Então, esse conjunto ser humano, ele é composto de uma série de coisas. Muitas coisas. Muitas, né? Bem, esse conjunto ser humano, ele se interrelaciona com outros conjuntos chamados ser humano também, tá? Então nós podemos ver isso perfeitamente, de uma forma bem clara, através da teoria dos conjuntos, que nós sabemos desde lá do iniciozinho. Então vamos ver uma coisa aqui. Isso aqui é um conjunto ser humano. Isso é um ser humano, tá? Existe uma série de coisinhas aqui que caracterizam um ser humano. Ele vai se interrelacionar com um outro ser humano, um irmão dele. Perfeito. Eles estão se interrelacionando, ok? Existe uma área em comum. Essa área, uma área ótima, maravilhosa. Aqui pensamos iguais, agimos iguais, concordamos. Tá tudo bem aqui. Ótimo, maravilhoso. A nossa área comum. Ok? Então o nosso problema não está aqui, o nosso problema está aqui. Nessas duas áreas. Aqui é que existem as nossas diferenças. É aqui que nós temos que nos preocupar. Nas coisas que nós estamos mantendo a nossa individualidade, mas não pensamos iguais, não fazemos coisas iguais. Tá? Existem nossas diferenças. O cuidado que nós temos que ter é que quanto maior, isso aqui matematicamente se chama interseção, quanto maior for essa interseção, mais será o nosso bem comum. Não é? E essa interseção, ela será tanto maior quanto for o nosso amor ao próximo, quanto melhor for o nosso relacionamento, quanto menorem foram essas nossas diferenças que existem aqui nessas duas áreas. Tá? Nós podemos até, quando são duas pessoas conhecidas, né, nós podemos até listar quais são as nossas diferenças, o que nós temos de diferente.
E podemos, através do diálogo, até procurar aumentar essa área do meio, essa área comum, essa área de interseção, né? Ver se nós podemos aumentar as coisas em comum, né? Eu vou falar rapidamente o seguinte, que essas diferenças, quando nós procuramos acertar essas diferenças, fazer as coisas em comum, nós temos que tomar certos cuidados, tá? Porque somos diferentes. Eu tenho uma história, o outro tem outra história, não é? E, por exemplo, no caso de um casal, eu vou citar 2 exemplos só, porque são muitos os exemplos que nós temos, são muitos, né? Cada caso é um caso, né? Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou citar 2 exemplos. Essa pessoa aqui, ela é extrovertida, gosta de estar com outras pessoas, gosta de bater papo, gosta de gente. Enfim, essa pessoa aqui é introvertida, não gosta de sair, gosta de ficar em casa, não gosta de algazarra, de burburinho, tal. Gosta de ficar lendo o livrozinho dela em casa. Bom, se essas 2 pessoas elas tiverem a vontade de aumentar essa área em comum, elas vão ter que se entender, né? Vão ter que ver uma maneira de poder chegar a um lugar comum em relação a isso, sem que ninguém saia machucado, porque toda vez que alguém é tolhido de alguma coisa, um pode até concordar, eu não vou mais sair e tal, não sei o quê, mas interiormente, o que aquilo está causando nele? A gente precisa ver isso também, né? Então são questões, eu estou colocando isso para vocês verem que são questões que a gente tem que ter com muito amor ao próximo, muito. Nós temos que ter muita compreensão. Um outro aspecto também, já falei que são muitas as colocações que nós poderíamos botar, mas um outro aspecto também são... Às vezes nós falamos uma mesma palavra com significados totalmente diferentes para as pessoas, né? Por exemplo, esse aqui adora futebol e essa outra pessoa aqui não gosta de futebol. Nós estamos falando a mesma palavra com sentimentos totalmente diferentes. Então é preciso ver, quando nós estamos conversando com uma pessoa a respeito de um assunto, tentando nos entendermos com aquela pessoa, é preciso nós vermos se estamos falando a mesma coisa, porque podemos estar falando coisas diferentes, com sentimentos diferentes, não é? Essa pessoa aqui, um outro caso, pode ter um excelente pai, ou ter tido um excelente pai, uma pessoa boníssima, uma pessoa maravilhosa, né? Esse aqui não. Esse aqui teve um pai que não era uma pessoa legal, não era compreensivo, sabe? Enfim, tinha lá as suas deficiências, tal. Então essas 2 pessoas, quando falarem em pai, elas vão estar falando de coisas diferentes, de coisas diferenciadas, tá? Onde para uma vai existir um sentimento, para uma vai ter uma história e para outra vai ter outra história. Nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Para nós termos... Então aí que eu queria chegar. Tem uma palavrinha mágica, tá? Que nos ajuda muito na compreensão. É a empatia. Nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa para vermos o que existe no seu interior. Nós não vamos perder a nossa maneira de ser.
mas nós vamos poder compreender o porquê ela é assim. E a partir daí, através do nosso amor, do amor ao próximo, nós podemos fazer o bem àquela pessoa. Não é? Mutuamente. Isso pode ser mutuamente. Ou não. Porque o amor é uma coisa que vem de dentro para fora. É nosso. Não é? Um outro caso, rapidamente também, que eu vou colocar, é o seguinte. Isso sou eu. Mas é uma pessoa, sou eu, uma pessoa. Tá? Nós não somos todos os dias iguais. Nós somos circunstanciais. Um dia a gente acorda bem, outro dia a gente não sabe nem por que não acorda do mesmo jeito, ou está triste, ou está mais alegre, ou não está legal. Né? Ou então, durante o dia, acontece alguma coisa que muda a nossa maneira de estar, né? Muda a nossa harmonia. Então, nós temos um campo energético à nossa volta. Esse campo é variável. Eu falei campo, tá? Esse campo é variável. Em todos os momentos ele está variando. E eu estou passando por uma rua, tem um ser ali na rua, tá? Uma pessoa mal vestida, uma pessoa com um aspecto de doente, pedindo esmola, pessoa que não está bem, a gente vê que ela precisa de um auxílio. Eu posso passar direto. Não estou nem aí, aquela pessoa e uma pedra portuguesa para mim é a mesma coisa. Passo direto. Ou eu posso envolvê-la através da minha bondade, através do meu amor, querendo fazer o bem àquela pessoa, de alguma forma, não sei como. Eu posso parar ali. Meu amigo, o que você está precisando? Eu posso fazer alguma coisa por você? Você está com fome? Você está doente? E eu posso, de alguma maneira, fazer o bem àquela pessoa. Ou, de repente, eu não tenho tempo, estou ocupadíssimo. Mas eu posso fazer uma oração por aquela pessoa. Eu posso envolvê-la com o meu amor. Isso é possível. Então, o amor ao próximo, essa vontade de fazer alguma coisa, algum bem para o outro, sempre é possível. Depende da nossa vontade, depende daquilo que tem no nosso coração. Tá? Então, minha gente, a teoria dos conjuntos, nós poderíamos dar um monte de exemplos, graficamente, através da teoria dos conjuntos, nós podemos fazer um monte de gráficos que vão nos mostrar como está o nosso relacionamento com o próximo. Com o próximo ou com os próximos, não é? Que podem ser várias pessoas, tá? Mas a teoria dos conjuntos, ela nos facilita muito para nós visualizarmos como está o nosso amor, como estão os nossos relacionamentos, o que podemos fazer por nós e pelos outros. Uma outra coisa interessante a respeito do amor é que o amor ele independe de religião. Existe uma passagem bastante interessante. Essa passagem deu-se com Leonardo Boff, que é um teólogo bastante respeitado, né? E o Dalai Lama, onde nessa passagem, eu vou ler essa passagem para vocês, porque é bastante interessante. Tá? Certa vez, no intervalo de uma mesa redonda sobre religião e paz,
sobre religião e paz entre os povos, na qual ambos, eu e o Dalai Lama, quer dizer, Leonardo Boff e o Dalai Lama, participávamos, eu maliciosamente, mas também com interesse teológico, lhe perguntei em meu inglês capenga: Santidade, qual é a melhor religião? Então responde o Dalai Lama: a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, do infinito. É aquela que te faz melhor. Boff pergunta a ele: o que me faz melhor? Responde o Dalai Lama: aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Bem, a religião, ela é algo que adotamos como um suporte para os nossos pensamentos, para as nossas condutas. E o amor independe disso. Eu tenho um amigo, um grande amigo, almoçávamos todo dia juntos, durante muito tempo, almoçamos quase todo dia. Ele se dizia ateu. Não acreditava em nenhuma divindade. Mas ele era uma pessoa boníssima, era uma pessoa extremamente caridosa. Ele ajudava a um monte de gente e ele não gostava que houvesse a menor mídia. Ele escondia o bem que ele fazia aos outros. E ele se dizia ateu. Então o importante não é a religião. O importante é a espiritualidade que existe dentro de cada um. É a bondade que existe dentro de cada um. Isso sim. Isso é importante. Então, no amor ao próximo, isso é uma das coisas mais importantes. Nós já falamos em empatia, né? Nós nos colocarmos no lugar do outro. Isso sim. Nós vivenciarmos o momento que o outro está passando, para nós podermos compreender e podermos fazer alguma coisa em relação àquele nosso irmão. Isso é que é importante. Dentro desse panorama do amor ao próximo, quem somos nós? Bom, nós somos basicamente um 3 em 1. Nós somos o que somos o que gostaríamos de ser e somos como nos veem. Nós estamos sujeitos a 3 leis: as leis de Deus, as leis dos homens, as leis ordinárias, as leis de ordem e as nossas próprias leis. Dessas 3 leis, qual é a que mais prevalece? As nossas. Porque nós fazemos aquilo que vem à nossa consciência, aquilo que nós temos naquele momento em relação à nossa evolução espiritual. Por exemplo, nós estamos parados num sinal de trânsito. Se nós acharmos que nós devemos avançar aquele sinal, contra tudo e contra todos, nós vamos fazer. Por quê? Porque a nossa consciência, naquele momento, disse que fizéssemos aquilo. Mesmo sabendo que está errado, nós fazemos aquilo. Isso não é incomum. Se nós pensarmos, nós vamos ver que nós temos dificuldades em nos encaixarmos dentro das leis de Deus e das leis dos homens. Muitas vezes
Nós vamos pela nossa própria cabeça, pela nossa própria consciência, pela nossa própria lei. Então, isso é um aspecto muito importante dentro da nossa vida. E nós também não podemos pensar que as outras pessoas são como uma samambaia, que eles estão à nossa disposição, que nós podemos fazer o que quisermos com as pessoas, segundo os nossos valores. Não é assim. Nós temos que respeitar as pessoas. Nós temos que saber que os outros são seres como nós, que os outros também têm sentimentos e emoções como nós, que as pessoas não são um espelho nosso, não é? Que as pessoas também têm livre-arbítrio. Nós temos que ter essa consciência. Ok? Vocês devem estar se perguntando por que, no início do nosso estudo, nós falamos sobre o Código de Hammurabi, Lei de Talião, por que nós falamos no tempo decorrido de Jesus até agora. É muito simples. Como é o nosso amor hoje? O nosso amor hoje é basicamente um amor retributivo. Ou seja, não é aquele amor pleno como Jesus nos ensinou. Nós damos, por exemplo, um certo carinho a uma pessoa. Nós esperamos um carinho de volta. Nós temos uma série de atitudes que nós, de uma certa forma, cobramos às outras pessoas atitudes semelhantes. E se não vem, nós nos frustramos, porque não recebemos aquilo que demos. Esse é o nosso amor hoje. Não muito diferente da pena de Talião ou do Código de Hammurabi, porque nós queremos que haja uma reciprocidade nesse nosso amor, como nós entendemos esse nosso amor hoje. Nós queremos que haja uma reciprocidade. E sempre haverá um desajuste. Porque se nós esperarmos alguma coisa do próximo, do outro, não é? Nunca será exatamente aquilo que eu dei. Ou eu vou dar a mais, ou eu vou dar a menos, ou eu cobro, ou me cobram. Então, nós temos que ir cada vez mais parando com isso. Porque o amor que nós temos é um amor que vem de dentro para fora, que tem que ser sem cobrança nenhuma. Nós fazemos porque queremos. Aquilo que fazemos ao próximo, aquilo que nós doamos ao outro, nós fazemos porque queremos. É uma coisa que vem lá de dentro. Não tem que ter cobrança nenhuma. Isso é amor. Por que eu falei do tempo? Porque, gente, são 2020 anos. Nós vimos em dias a quantidade de dias que se passaram, porque nós não tivemos só encarnados, nós também estivemos no plano espiritual. Estávamos vivos.
vivenciando o amor com todas as oportunidades. Agora veja uma quantidade de horas que se passaram, de dias que se passaram, em horas então. Uma coisa enorme, de dias que se passaram, e hoje, 2020 anos depois de Jesus, nós ainda estamos na fase do amor retributivo. Pensem bem. Onde nós esperamos ainda alguma coisa em troca daquilo que demos. Eu acho que está mais do que na hora de nós começarmos a nos desfazer dessas nossas atitudes, dessa nossa maneira de pensar, não é mesmo? Vamos falar agora sobre o amor ao próximo. Mas antes de falarmos sobre o amor ao próximo, eu tenho uma pergunta que nós podemos nos fazer. Eu me amo porque o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Será que eu me amo? Bom, amar é fazer o bem incondicionalmente. Não é? Então, eu sei me fazer o bem, eu sei me administrar, eu sei me fazer mais feliz. Eu não estou falando em felicidade plena, não. Eu estou falando que eu progressivamente saiba me fazer mais feliz. Eu sou um bom administrador de mim mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que aprender a me amar, eu tenho que aprender a me gostar, eu tenho que aprender a saber como eu posso me fazer um pouco melhor. Por quê? Porque só se eu souber me fazer o bem, eu posso fazer o bem ao próximo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu sei fazer. Então o próximo, ele depende, eu dar ao próximo, ajudar ao próximo, depende do que eu saiba fazer comigo mesmo. Eu tenho que ter ao próximo, a outra pessoa ou as outras pessoas, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter consideração, eu tenho que ter benevolência, indulgência. Eu tenho que estar disposto a fazer o bem, a cultivar o bem, a ter as outras pessoas como um irmão, como o Pai nos ensinou. Nós temos que ter essa conscientização de que o outro sente as mesmas coisas que nós sentimos, que cada um tem o seu momento espiritual, cada um está vivendo um momento espiritual. Os erros que eu cometi no passado, eu os cometi porque era aquele meu momento. Era aquilo que eu achava. Nós sempre fazemos, em todos os momentos da nossa vida, aquilo que nós achamos melhor para o momento. Se eu minto, eu sei que eu estou mentindo. Mas se eu minto, é porque eu estou achando que é o melhor para aquele momento. Então, os erros que eu cometi no passado, eu tenho que ver que aquele era o meu momento espiritual. Eu pensava daquela forma naquela época. Aquela era a bagagem que eu tinha. É claro que
Hoje, se eu reconheço que não deveria ter feito alguma coisa no passado, eu tenho que procurar corrigir. Mas essa culpa, ela tem um limite. Porque hoje eu também não sei resolver uma série de coisas. Eu também sou limitado hoje, como eu fui limitado no passado. Então, certamente no futuro, eu vou olhar para o meu passado e vou ver que eu não sabia tanto quanto eu penso hoje. Mas isso, e eu tenho que ser benevolente comigo mesmo. Isso não me isenta, volto a dizer, de corrigir erros. Não. Mas eu tenho que ver que eu desconhecia, eu ignorava certas coisas no meu passado. Ora, se eu tinha um momento espiritual no meu passado, o outro, a outra pessoa, também tem direito a ter os seus momentos espirituais, que eu não sei qual é o momento do outro. Eu não sei a que ponto chega a compreensão do outro. Mas eu sei uma coisa, que Jesus me disse que eu amasse o próximo, que eu o perdoasse, que eu fosse benevolente, que eu fosse indulgente, que eu fosse compreensivo. Porque quando nós fazemos o bem a alguém, nós nos sentimos duplamente recompensados. Porque nós somos, primeiro, nós temos a alegria de ver a felicidade estampada, a alegria estampada no outro. E segundo, porque nós fomos os causadores daquela alegria, daquela felicidade. Então nós temos uma dupla felicidade quando nós conseguimos fazer alguém mais feliz, fazer alguém passar por um momento melhor. Então é isso que Jesus nos ensina. Nós botarmos esse sentimento que já existe dentro de nós botarmos para fora, independente de quem quer que seja. Que nós saibamos ser felizes, vendo a felicidade, se nós pudermos fazer a felicidade do outro. Nós temos que compreender que o outro é um ser como nós. É um ser que erra, acerta, que no dia em que ele tiver a capacidade de compreender uma série de coisas, ele mesmo estará se melhorando. E eu posso contribuir para isso. Eu posso ajudá-lo com meu amor, eu posso ajudá-lo com a minha energia, independente de quem seja, independente. Então, meus irmãos, o amor ao próximo é a melhor caridade que nós podemos fazer. Porque não tem rico, não tem pobre, não tem alto, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro. Somos todos irmãos. Somos todos feitos para ter
amor. Porque nós queiramos ou não, nós sempre estaremos cercados de outros seres em nossos caminhos. E a escolha é nossa. Ou nós queremos conviver com pessoas que são boas, amigas, e que, se ainda assim não são, nós podemos construir isso nelas, ou nós vamos escolher um outro caminho onde será o nosso sofrimento. Eu queria encerrar falando com vocês que nós fizéssemos uma oração por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em relação ao Covid-19. Oração por aqueles que desencarnaram, por todos aqueles que trabalham para que essas pessoas tenham uma recuperação mais rápida, melhor. Mas eu queria, em especial, pedir a vocês que nós fizéssemos um momento de reflexão aos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente junto ao coronavírus. Esses profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, muitas vezes o que os separa do vírus é o paramento, é a luva, é a máscara. Só isso. E muitas vezes essa máscara, o paramento ou a luva falham. E eles ficam contaminados. Esses profissionais têm famílias como nós, mas eles estão todos os dias lá, batalhando, se entregando para que os nossos irmãos possam viver. Isso é uma das maiores provas de amor ao próximo. Eles se esquecem de si mesmos para poder dar a vida àquelas pessoas que estão ali. Muitas vezes sem recursos, sem aparelhos, sem insumos, sem as suas próprias vestes adequadas, sem leitos, tendo que fazer decisões muitas vezes difíceis, escolhas. A quem eu vou cuidar primeiro? Então, gente, eu queria pedir a vocês que nós fizéssemos um momento de reflexão, que nós pedíssemos a Deus que, assim como eles têm esse amor ao próximo, que nós tivéssemos também todo o amor a eles. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.